nosso trabalho é criar um tutorial para o uso da estratégia Z, mostrando passo a passo para se utilizar dessa estratégia e fornecer base para aplicar os testes, que demonstraremos e outros mais que existem. Mas antes vamos entender um pouco sobre o que estamos falando. O conceito de estratégia Z foi formulado pelo francês Abraham de Montjoie em 1718. O termo desvio padrão foi formalmente utilizado pelo britânico Carl Parsons em 1894. Foi só em 1908 o inglês William Gosset definiu o desvio padrão empírico de uma amostra e mostrou que a distinção entre o desvio padrão amostral e o desvio padrão populacional eram muito importantes. Mas, somente 10 anos depois de Gosset, em 1918, o inglês Ronald Fisher definiu a noção da variância, e em 1949 a sua obra, Teoria da Matemática da Comunicação, foi proposta com total sucesso. Assim sendo, nascendo nessa época a fórmula Z que a matemática conhece hoje. A fórmula matemática, principalmente o uso de índices como o índice Z, é uma questão de você precisar bastante próximo da verdade o que está acontecendo em termos de aptidão física geral. E a aptidão física geral é a condição básica para todas as modalidades esportivas. Então, se o pesquisador tiver a possibilidade de analisar esses índices através de uma equação matemática, ele vai ficar muito mais próximo da verdade, ele vai ficar muito mais próximo de errar menos. É o que a gente tem feito nesses 40 anos na frente do Sela Físicas, em que a gente criou uma estratégia Z, que utiliza o índice Z, que é um índice que já existe na matemática há muitos anos, mas que mede simplesmente o quê? Quanto cada pessoa se afasta da média em termos de unidades de desvio padrão. O que é isso? Quanto que uma pessoa está longe da média, independente da idade. Então nós vamos comparar o resultado do seu filho, o resultado da sua filha em relação à população normal da idade deles e ver quanto que eles estão afastados ou não, e vamos comparar quanto que uma seleção, quanto que um atleta olímpico deveria estar afastado. E vamos ver se ele tem mais características próprias de representar o Brasil nas diferentes modalidades esportivas. Colocando numa linguagem um pouco mais simplificada, o que o Dr. Vitor Matsuda disse nesse vídeo, seria mais ou menos você ver o resultado daquele indivíduo e comparar ele com a média populacional através da matemática, dessa fórmula Z, onde o Celafix adotou o nome de estratégia Z ou score Z. Ou seja, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha 1,98 m de altura. E na minha classe, a média dos alunos eram de 1,75 m. Então eu estava acima da média deles. E isso daria indicação, através de alguns estudos, qual esporte eu poderia seguir e ter uma vantagem melhor sobre os demais. Chega de explicação. Vamos aos indivíduos e aos testes. Nome: Theo Gonçalves Patrocínio. Idade 11 anos. Pesa 36 quilos. Altura 1,43 m. Faz aulas de capoeira 3 vezes na semana e joga futebol na escola. Gostaria de ser jogador de basquete. Vitória Cristina de Araújo Garcia. Idade: 10 anos. Peso: 32 quilos. Altura: 1,50 m. Participa das aulas de educação física na escola e gostaria de ser nadadora. Para esse teste, o material utilizado foi o colchonete. Com o indivíduo deitado sobre o colchonete, pés apoiados no chão, com o avaliador segurando os pés para dar apoio, joelhos flexionados e braços cruzados à frente do corpo, realizar a flexão de quadril, ou seja, a abdominal, de forma que o antebraço encoste na coxa. Quantas abdominais o indivíduo fizer dentro do tempo de 60 segundos, será o resultado. Lembrando que são válidas apenas abdominais executadas conforme a descrição anterior. Flexibilidade.
Material utilizado: banco de Wells. Com o banco de Wells apoiado numa parede, o avaliado deverá flexionar o tronco sob o quadril, empurrando o taco de madeira sobre a caixa, que possui uma fita métrica milimetrada, sendo realizado 3 vezes esse procedimento, considerando-se a maior distância atingida. Observando, ficar atento para que os joelhos não fiquem fletidos e os pés fiquem tocando a parte lateral da caixa durante todo o teste. Teste de flexão. Material utilizado: colchonete. Nesse teste, as mulheres devem fazer o exercício com os joelhos apoiados no chão e os pés levantados e cruzados. Aos homens é recomendado que estiquem as pernas e apoiem a ponta dos pés no chão, com a palma da mão no chão, flexionando os braços, fazendo assim o máximo de repetições no período de 1 minuto. Teste de salto vertical. Material utilizado: cartolina preta, fita métrica e pó de giz branco. Primeiramente, com o indivíduo lateral à parede, parado, com o braço estendido para cima, marca-se o valor total. Com o pó de giz na ponta dos dedos, realiza-se um salto e marca o ponto mais alto que conseguir. Realizar o salto 3 vezes. Com o melhor resultado dos saltos, subtrair do valor total inicial para se obter o resultado. No protocolo de Vitor Matsuda, no salto horizontal, a gente obedece à regra do protocolo que ele colocou para nós. Ou seja, nós iremos avaliar a distância do salto do calcanhar até a parte proximal do ponto de partida. Então, ou seja, o valor que tiver do ponto de partida até o calcanhar mais próximo do ponto de partida, esse será o resultado utilizado para o salto horizontal. Medicine Ball. Material utilizado: uma Medicine Ball pesando 2 kg e fita métrica. Com o avaliado sentado ao chão, com as costas apoiadas na parede e tronco reto. Segurar a bola na altura do peito, com os cotovelos afastados do corpo e pernas estendidas à frente. Sem desencostar as costas da parede, o avaliado arremessa a bola com toda a sua força para a frente. Onde a bola tiver o primeiro contato no chão, será a marcação. Repetir o teste 3 vezes e considerar o melhor valor. Teste de empunhadura. Material utilizado: dinamômetro. Com o avaliado em pé, o dinamômetro em mão, o braço relaxado ao lado do corpo, realizar a empunhadura, ou seja, flexão palmar, com toda a força que conseguir. Realizar o teste 3 vezes, alternando os membros, primeiro direito, depois esquerdo. Será considerado o melhor valor dentre as tentativas. Teste de agilidade. Para esse teste, nós utilizamos o protocolo de Chatham-Ram. Para a execução desse teste, são necessários 2 cubos com as medidas de 5 por 5 por 10 centímetros de tamanho, uma pista plana com 2 marcações. Essas marcações deverão ter 9 metros e 14 centímetros de espaço entre elas. Na segunda marcação, iremos colocar os 2 cubos. Os cubos têm que ter distância de 30 centímetros entre eles e 10 centímetros da segunda marcação. O teste consiste em sair da primeira marcação, correr o mais rápido possível até a segunda marcação, passar pelo menos um pé da segunda marcação
retornar e colocar o cubo no chão, sem jogá-lo. Em seguida, ir atrás do segundo cubo, pegá-lo e trazê-lo. Realiza-se o teste 3 vezes e será considerado o menor tempo dentre as tentativas. Após todos os testes realizados, finalmente nós entramos na fórmula estratégia Z, aonde o Z vai ser o resultado da equação completa, ou seja, a distância em relação à média. O x é o valor do teste realizado pelo seu avaliado. A letra U será a média populacional e a letra grega mu será o desvio padrão. Agora, com os dados obtidos através da estratégia Z, quais modalidades esportivas podemos sugerir para os avaliados? No caso do avaliado TEL, que tem por sua vez uma maior impulsão vertical, pode-se indicar salto em altura. Já no caso da Vitória, por conta da sua impulsão vertical e força de membros superiores, pode sugerir vôlei e natação. E mesmo não sendo uma prática esportiva, mas devido ao seu biotipo, pode-se pensar em indicar como possível atividade de modelo. Oi pessoal, tudo bem? A principal vantagem da estratégia Z é o respeito pela idade do indivíduo e se afastar do erro de comparar a criança com o adulto. Esportes, jogos, brincadeiras, lutas, dança e ginástica são conteúdos que podem ser utilizados para formar e ampliar o repertório motor, explorar e descobrir meios de alcançar metas motoras, sentir prazer pela prática, ter conhecimento sobre as atividades e adquirir autonomia e responsabilidade para a prática. Como isso poderia ser implementado? Que tipo de atividades privilegiar? Como organizar a prática? Como fornecer informações? Esse conhecimento é da área de comportamento motor, segundo Galahu 2011. Com base nas informações do resultado da estratégia Z, respeito pelo indivíduo, um profissional atento aos resultados pode levar ao indivíduo, em uma escola base, direcionar, explorar e melhorar os atributos desse indivíduo para alavancar o desempenho no esporte proposto. Ponto negativo da estratégia Z. Dificuldade em encontrar dados e valores de desvio padrão, dificultando assim obter valores mais correlatos. Porém, também devemos nos atentar que talento não significa sucesso, visto que predisposição para ser um bom atleta não garante que aquela criança vá ter sucesso ao se desenvolver, e nem muito menos ser bem-sucedida na carreira esportiva, sem um treinamento adequado, que potencialize e amplie suas habilidades e sem a força de vontade necessária para se dedicar aos treinamentos e ao seu preparo.